Pela fé, Moisés, já nascido, ele foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que ele era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Hoje eu quero falar sobre esse casal. Sobre o Anrão e a Joquebede, né? O Anrão e a Joquebede. É o nome dos pais do Moisés. Eu lembro os irmãos que o nome dos pais do Moisés, eles não aparecem aqui no versículo 23, né? E também não aparece na história, né? Na história, quando começa a história do Moisés, simplesmente diz que um homem, né, da família de Levi, ele tomou uma filha, né, da tribo de Levi lá. Bom, é assim que é colocado. Só depois, no capítulo 6, quando Moisés, né, já está com 80 anos de idade, é que o Espírito Santo resolve revelar o nome do pai e o nome da mãe de Moisés. Mas é interessante isso, porque fala assim, os pais. Olha aí no versículo 23, pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais. Então aqui nós vamos falar sobre a fé dos pais de Moisés, uma fé corajosa, e uma fé corajosa que mudou o destino, não somente de Moisés, mas mudou o destino dos seus 3 filhos. E era apenas um casal, é um casal simples, um casal sem a liberdade que os nossos casais, que a Valéria como casal, nós temos. Um casal, meus irmãos, que tinha muito mais dificuldade que nós temos, que viveu num período muito mais difícil que nós vivemos, e teve que enfrentar uma ordem lá, uma ordem real, mas eles enfrentaram essa ordem pela fé, mostrando para nós que se a gente quer ver diferença na vida dos nossos filhos, nós temos que ter uma fé corajosa para tomar algumas decisões preciosas na nossa vida. Então, esse casal, os pais de Moisés, eles nos ensinam isso, né? A ter essa fé corajosa. Qual foi, né? Qual foi a grande obra de fé dos pais de Moisés? Então, quando a gente lê o texto lá, em Hebreus capítulo 11, versículo 23, diz que pela fé o Moisés, você sabe quem é. Quem é o Moisés? Moisés que abriu o Mar Vermelho, das 10 pragas, né? Um grande líder espiritual dos israelitas. Então, pela fé, Moisés, quando nascido, não era nem para ter nascido, mas quando nascido, ele foi escondido 3 meses por seus pais. Então, nós devemos colocar pela fé, ele foi escondido, pelos seus pais, porque viram que ele era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Então, qual foi a decisão de fé que esses pais, que esse casal, eles tiveram? A decisão de fé deles é a coragem. Eles não temeram o mandamento do rei. É essa fé corajosa que levou o pai e a mãe a arriscar a própria vida, talvez a vida dos outros filhos que já estavam ali com eles, no caso a Miriam com 7 anos, no caso o Anrão que tinha 3 aninhos. Então, um desafio de fé que levou eles a esconder esse bebê por 3 meses. 3 meses é muito tempo para esconder uma criança que chora o tempo todo. Agora, e a fé nos chama a essa ação, né? Então, a ação dos pais foi a coragem para lutar, não somente lutar, mas vencer essas ordens diabólicas que comumente vão surgir no mundo, e a tendência é só piorar. Então, um casal, ele pode mudar a vida dos seus filhos, sim, pela fé, com coragem, né? Vamos relembrar o texto histórico, né? Vamos voltar para o livro de Êxodo. Essa história, ela se encontra no capítulo 1,
e no capítulo 2 do livro de Êxodo. O livro de Êxodo é o segundo livro da Bíblia, é depois de Gênesis, então você pode abrir lá. Então, irmãos, o contexto é o seguinte: o José, ele trouxe a família dele para morar junto com ele, e depois de muitos anos, ele morreu, e depois de muitos mais anos, o que aconteceu? Levantou um rei, um faraó, que ele não conhecia José, e aí começou a fazer todos os descendentes de Jacó, que eram os primos, que eram os sobrinhos netos do José, todo mundo tinha que sofrer, para mostrar para nós, meus irmãos, que tudo muda muito rapidamente na vida. Às vezes uma pessoa sai tão feliz e alegre para o seu trabalho, quando pensa que não, acontece alguma coisa, acontece algum acidente, e as coisas mudam muito na sua vida. Para piorar, a memória das pessoas é curta. Aqui, José salvou o mundo inteiro, e os filhos, netos, bisnetos de José, eles vão ser escravizados pela mesma nação que ele salvou. Isso mostra que esse povo, a nossa mente é ingrata, e nós devemos sempre confiar somente no Senhor, não no homem, somente no Senhor. E esse rei que se levantou era um rei mau, ele é usado pelo diabo, e a Bíblia diz aqui no capítulo 1, você pode conferir comigo, que ele usa de astúcia, né? É de maldade mesmo. Diz no versículo 10, né? Eia, usemos de astúcia para com eles. É o faraó falando, né? Ele viu que tinha muitos israelitas nascendo, e os israelitas já eram mais numerosos que os egípcios, e aí ele calculou que olha, eu tenho que escravizar essas pessoas, eu tenho que dar um jeito de deixar eles escravos, e o jeito que ele encontrou foi colocando maiorais sobre eles, e esse foi o princípio de tudo. Depois realmente, meus irmãos, jogou eles nos fornos para derreter lá, e aí como não conseguiu, porque a palavra de Deus diz que quanto mais ele fazia coisas contra os filhos de Israel, mais cresciam. Então ele disse que, olha, só tem um jeito desse povo ser exterminado, vamos começar a matar os meninos, né? Vamos matar os meninos. Tentou pelas parteiras, depois saiu com essa ordem, uma ordem diabólica mesmo, esse decreto. O faraó ordenou a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Êxodo capítulo 1, versículo 22. Nesse versículo 22, ele não dá uma ordem só para a polícia. Você sabe por que o Egito foi punido como nação? É porque essa ordem foi dada para o faraó, para o seu povo. Os egípcios, eles participaram ativamente da escravidão. Uma coisa é você participar passivamente, outra coisa é você participar ativamente. E aí, eles mesmos, os egípcios, eles faziam por onde? Desses meninos serem lançados no rio, desses meninos serem afogados, serem, meus irmãos, mortos. Uma pergunta, né? Como é que era viver naqueles dias de escravidão, sobre as ordens de Faraó? O que passava na cabeça de um jovem escravo? Imagine o que passa na cabeça de um jovem que é escravo, que não é dono de si mesmo. Ele sabe que a vida parece que não lhe pertence mais, e é assim mesmo que uma pessoa escrava, ela se sente, ter regulado as suas ações, as suas atividades. Então cresça num ambiente de escravidão. Algumas perguntas acabam sendo feitas por essas pessoas num ambiente hostil de escravidão, como essa, né? Casar para quê? Para que um escravo vai querer casar, ter o desejo de casar? E esse é um pensamento maldito que tem na nossa sociedade de hoje. Casar para quê? Né? Por que a gente tem que casar? Olha, o casamento é um ambiente favorável, propício
para, meus irmãos, ter aquela palavra, aquela bênção de Deus: crescei-vos, multiplicai-vos, enchei a terra. O casamento é o lugar santo de fazer isso. Para que ter filhos? Para ser escravo, para sofrer, para ter que jogar eles no rio quando nasce? Bom, irmãos, talvez se eu estivesse lá, eu teria essas perguntas. Para que eu vou querer casar nesse mundo? Para que eu vou querer ter filho nesse mundo? A pessoa sofre, esses filhos só sofrem. Para que servir a Deus? Se Deus existisse, a gente não era escravo, a gente não estava escravo. Tudo isso passa na cabeça, no pensamento de uma pessoa que está lá, sofrendo. O que adianta ir no culto, cantar, orar, né? Eles deviam ter lá o culto deles. Agora, essa é uma realidade, irmãos. É uma realidade que a gente tem que trazer para nós, para os nossos dias, para o nosso tempo. E havia um espírito de coragem aí, né, que vai aparecer na vida, meus irmãos, dos pais de José, né? Havia esse espírito de coragem. E que tipo de coragem? Coragem para casar em tempos difíceis. Você tem que ter essa coragem também. As pessoas têm que ter coragem. Estou vendo que as pessoas não têm muito coragem hoje para casar. Quando eu casei, eu ganhava meio salário mínimo. Eu era muito doido, né, para casar. Mas você não olha. As pessoas, o que eu vou ter, o que eu tenho que construir antes, o que eu não sei o quê. Você não tem que construir nada. A pessoa, para casar, ela tem que ter a pessoa certa, né? A única coisa que ela tem que ter é uma pessoa que ama ela e ela ama essa pessoa. É só ir lá no cartório, pagar e dizer: vamos casar, né? É isso que precisa. Mas as pessoas hoje, elas não querem casar. Elas querem se juntar, elas querem coisas assim, não querem um casamento. Não quer ter aquela responsabilidade de ir lá no cartório e assumir o compromisso. Olha, vou assumir um compromisso com você. Vou fazer de tudo para cumprir todos os compromissos que eu assumi com você. Veja, eles tiveram coragem, meus irmãos, de casar num tempo de escravidão. Eles pediram: não vou casar não. Vai ficar para quê? Não, né? De jeito nenhum, um mundo brabo desse aí, chicote pegando nas minhas costas, de jeito nenhum, né? Não vou casar. Coragem para ter filhos. Então aqui, irmãos, eles tiveram 3. A menina veio num momento que bom que veio uma menina, porque se um casal lá naquele tempo, a mulher ficasse grávida, ficava aquela ansiedade: se nascer menina, é a contramão de tudo que acontecia antes. Não é dito que nenhuma outra família fez o que Anrão e Joquebede fizeram, ou seja, eles não entregaram os filhos deles de bandeja. Se você quiser, você pode entregar. Você quer entregar o seu filho de bandeja? Fala assim: a vida é assim mesmo, as coisas são assim mesmo, o mundo está desse jeito mesmo. Você está entregando os seus filhos de bandeja. Não pode, tem que lutar, tem que dizer não, né? Assim: não, isso não está certo não. Por que não concordo, né? Por quê? Porque a Bíblia diz: de jeito nenhum, né? Enquanto eu tiver um joelho para dobrar no chão, enquanto Deus me der a cabeça para pensar e orar, eu vou lutar pelos meus filhos. O exemplo disso é o Anrão com a Joquebede. Eles não desistiram, né? Não entregaram os filhos de bandeja, blindaram a criança. Chegou o momento que tem que colocar no rio, e as famílias colocando as crianças no rio para afogar, e a mãe fez uma cestinha, betumou, arrumou, deixou tudo certinho, né, para a criança ficar boiando e a criança não afogar. Então houve uma blindagem, né? Não ia ser um crocodilo que ia pegar aquela criança não, né? E tiveram a sabedoria de colocar o menino no rio, no lugar certo, na hora certa. Eu não vejo coincidência. Eu vejo, meus irmãos, um propósito. Olha, nós vamos colocar no rio, essa princesa costuma tomar banho lá, nós vamos colocar lá por perto. Quer dizer, os pais têm que ter sabedoria para agir na hora certa, no lugar certo, sabe? Tem que pedir essa sabedoria para Deus. Ela não tem essa sabedoria. Então Tiago fala: você não tem sabedoria, você peça para Deus, e Deus vai dar liberalmente. Eles transformaram aquela dificuldade num assunto de família.
E o pai e a mãe tem que pedir socorro, não é para os universitários não, né? Tem que pedir socorro para Deus, tem que pedir socorro para os irmãos da igreja e tem que pedir socorro principalmente para a família mesmo, né? Olhar e falar, olha aqui, ô Miriam, você vai vigiar o teu irmãozinho, tá? Vai vigiar o teu irmãozinho, né? E vem aqui com a mãe, vamos orar aqui, nós dois aqui, nós três, você, o pai, a mãe. Ou seja, eu vejo a família ali, né? Há uma cumplicidade na família para lutar por essa criança que está viva. Por isso, meus irmãos, você não pode desistir. Você não pode entregar uma criança, um filho seu de bandeja para Satanás. Agora, quantos no tempo deles fizeram diferente? Eu fico pensando assim, quantos jovens deixaram de casar? Quantos casais decidiram não ter filhos? Quantos filhos foram entregues nas mãos do inimigo sem que ao menos houvesse uma luta, uma briga, sabe? No puro medo. Quantos ficaram desesperados, sem ação, só lamentando, vida, tempo, né? É o bicho preguiça lá daquele desenho que falava isso, né? Quantos sucumbiram à nova ordem? Não é dito que outro casal fez o que eles fizeram. A Bíblia não fala, né? Nenhum exemplo a não ser desse casal. Também, irmãos, não é dito que nenhum outro casal foi tão abençoado quanto eles foram abençoados. Nenhum outro casal foi tão abençoado quanto Anrão e Joquebede. Resumindo, olha, se você tiver uma fé corajosa, você pode mudar o destino dos seus filhos. Como é que essa fé pode nos ajudar hoje, né? Qual que é a relevância dessa ação aí dos pais hoje? Porque você pode dizer assim, bom pastor, escravo eu não sou escravo, nem tem escravidão mais, né? Não sou. E tem outra coisa, pastor, não tem mais faraó não existe mais, nem tem escravidão e nem tem faraó. Você está enganado. Sabe por quê? O mundo é o Egito representa o mundo, e o faraó, ele representa as autoridades deste mundo, que mudam. Lembra, o faraó mudou, um faraó, veio outro, então vai mudar um líder mundial, vai entrar outro líder mundial, né? Então tá lá. E aí, meus irmãos, para mim, isso representa essa nova ordem que nós já estamos vivendo há muito tempo, sabe? E, às vezes a pessoa fala, não pastor, existe esse negócio da teoria da conspiração. Não estou falando disso não estou nem aí com isso. É aquilo que os nossos olhos já estão contemplando, é aquilo que quando você liga a sua televisão, você enxerga, é aquilo que se vê na escola hoje, é aquilo que, meus irmãos, está sendo ensinado dentro das próprias famílias. Já estamos vivendo nessa nova ordem há muito tempo. Então, essa nova ordem se instala silenciosamente, mas ela vai entrando, né? E o que o Anrão e Joquebede ensina para a gente? A ter coragem. Ela tem que enfrentar. A igreja tem que enfrentar, tá? Não se... que coragem ele tinha de ir numa cidade, pregar o evangelho, passar por aflição, apedrejado. Que coragem é essa que um homem ele é apedrejado por tanta gente, e depois Deus ressuscita ele lá, levanta ele, e ele volta para o mesmo lugar, ele volta para a mesma cidade, volta lá falar com os irmãos. Ele é muito corajoso. Mas aí tinha aquele momento lá das águas, do capítulo 27, que Deus tem que chegar nele e falar assim, Paulo, não fique com medo não. Sabe por quê? Porque nós tememos. Porque muitas vezes nós ficamos mesmo, meus irmãos, temerosos, porque somos fracos, né? Somos tentados a temer novas ordens, sabe? Essas que o mundo tem dado para nós. E não é à toa que pessoas como Davi, não é à toa que pessoas como Josué, Deus tem que chamar do lado, conversar com eles, como aconteceu com Josué, dizer assim, Josué, não fica com medo não, tenha coragem. Então eu digo para você, no tempo que nós estamos vivendo, o que as famílias crentes, cristãs,
que temem a Deus, que confiam na palavra de Deus. O que essas famílias têm que fazer é ter coragem, fé. Pela fé, os pais de Moisés, eles não temeram. Então, se não temeram é porque eles tiveram coragem. E como é que a gente vai ter essa coragem? Bem, irmãos, não vem de nós. Acredite, nós somos meio fraquinho mesmo, sabe? Daqui pode voltar lá, né? Vai para frente, meu filho. Vamos lá, vamos adiantar aí. Isso aí. Volta para baixo agora. Tem uma coisa aqui, mais uma agora. Está faltando essa palavra, né? Eu acho que eu pulei aí. Quando eu fiz, eu não deixei um, né? Porque nós precisamos ter a coragem dos pais de Moisés. Esse é o grupo. É que tem um versículo aí importante. Vamos abrir no livro de 2 Timóteo, capítulo 1 e versículo 7. 2 Timóteo, capítulo 1 e versículo 7. Olha, Deus nos capacitou com essa coragem, tá? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. O apóstolo Paulo, ele fala aqui para Timóteo: olha, portanto, Deus não nos deu um espírito de covardia, e sim de coragem, de poder, de amor e moderação. Deus não nos deu um espírito de covardia. Quando você entregou a sua vida para Jesus, você não foi feito espiritualmente medroso. Não. Deus deu um espírito de poder, de coragem para você. Sabe por quê? Porque Ele sabe que você vai passar por muitas situações. E se nós não temos um chicote nas costas hoje, se não tem um faraó para jogar a gente no forno, tem um capeta, tem um Satanás para realmente ficar chicoteando a nossa mente, o nosso coração e nos jogar no fogo o tempo todo. Por isso nós temos esse espírito que Deus nos deu. Olha, eu vou ler de novo esse versículo. Deus não nos deu um espírito de covardia. Então Deus não te fez covarde. Deus não me fez covarde. Isso é uma coisa que você tem que falar para você em relação aos seus filhos, em relação à criação dos seus filhos, do que precisa ser dito para os seus filhos. Você não foi feito espiritualmente por Deus covarde. Então Deus não nos deu um espírito de covardia. Também para resolver os problemas nossos pessoais em relação a esse mundo, você tem que dizer: eu não sou um covarde em relação a esse assunto. A Bíblia tem uma opinião sobre isso. A palavra de Deus ensina o que pensar sobre esse assunto. E eu não vou ser covarde. Deus me deu um espírito de poder. Deus me deu um espírito de amor e de moderação. É isso que o versículo está dizendo. E nós podemos ser muito mais corajosos do que nós imaginamos. Olha, sabe quando a gente descobre que a gente é corajoso? É quando a gente está no meio da batalha. Eu acho que é aí, sabe? É desse jeito. A pessoa cria uma coragem, não sabe de onde, e vai lá. É que nem uma pessoa que está dentro de um quarto, aí aparece, vamos dizer que ele tem medo de um rato, uma barata, é ele ou o rato ou a barata, um dos dois tem que sair vivo lá de dentro, tá vendo? E aí vai com tudo, né? Quando pensa que não, a barata morre do grito, pronto, né? Já lá, mas enfrentou aquela situação, entende? Você descobre, você vai descobrindo. Sabe quem venceu os filisteus na grande batalha do que Jesus faria, se ele estivesse aqui no meu lugar? Substituir pensamentos humanos pelos de Deus. Se você começar realmente a pensar no Arão e Joquebede, se eles começassem a pensar, mas a gente tem que afogar essa criança, lançar, porque eu acredito que era assim, irmãos. Nascia uma criança, já entregava a criança. Como é numa adoção? A mãe dá a luz, ela não vê mais a criança, correto? Porque se não vê mais a criança, é um grande sofrimento. Mas é um sofrimento menor do que você ficar meses com a criança, e essa criança, ela vinha a óbito. Dói muito mais. Então provavelmente elas nem viam, correto? Mas não, essa mãe, nos pensamentos, meus irmãos, dela, ela começou a substituir por pensamentos de Deus. Então Deus pode fazer alguma coisa. Eu não posso, meu marido não pode, mas Deus pode.
e foi, meus irmãos, pensando como fazer. Aceitar esses desafios que vai aparecendo, né? Então, olha, as coisas, meus irmãos, são piores só quando a gente ouve, mas quando a gente começa a enfrentar as questões, vai diminuindo os problemas. Uma coisa é o bitelão gritando lá no monte, não tem homem aí, tal. Uma coisa era ele falar isso, né? Ficar gritando, colocando medo lá nos israelitas. Uma coisa era ele fazer isso, outra coisa, bem diferente, é quando ele foi para a luta lá contra uma pessoa que temia a Deus. Aí ele não era nada, absolutamente nada, né? Procurar inspiração. Não fica olhando, meus irmãos, a gente tem mania de olhar só fracassado, só a pessoa que se deu mal, só a pessoa que está lá batendo. Olha para a pessoa que venceu, olha para a pessoa que vai te inspirar. Eu acredito que o Amram com a Joquebede, a inspiração deles mais próxima, era a própria Sifrá e Apuá, as duas parteiras. Por quê? Porque elas também tiveram coragem de enfrentar a ordem do rei. Foram lá e inventaram uma história, mas elas enfrentaram a ordem do rei. Elas não pegaram as crianças e mataram. Então, quer dizer, de onde que vem a inspiração? Essa Sifrá e Apuá consegue, por que a gente não consegue? Olha, é assim que vai nascendo coragem, para a gente poder lutar, ter essa inspiração, confiar em Deus, na misericórdia de Deus, no poder de Deus, de tocar no coração das pessoas, dos nossos filhos, e também, meus irmãos, nas promessas que Deus tem. Deus tem uma promessa para você e para a tua casa. Se não fosse assim, não teria sido escrito: crê no Senhor Jesus, tu e a tua casa. Noé, entra na arca, tu e a tua casa. É sempre estar com a casa, porque Deus tem prazer nisso. Olha, lembre-se, Deus não depende da sua falta de recurso. Não tenho condições, pastor. Olha, eu nem tenho toda essa espiritualidade, às vezes a pessoa fala, né? Deus não depende da sua instrução, dos cursos que você poderia fazer, sabe? Não, Deus não depende de nada disso. Deus depende da sua coragem para obedecê-lo. Quando você obedece a Deus com coragem, Ele vai te honrar. Acredite nisso. O que você precisa ter é coragem para obedecer a Deus. E aí, então, meus irmãos, recursos vão surgir e coisas maravilhosas vão acontecer, como aconteceu na vida de Amram e Joquebede. Mudou completamente o destino dos filhos deles. Olha, esse casal, ele foi tão abençoado que começaram a acontecer coisas que não acontecia com família nenhuma. Por exemplo, eles tiveram coragem de esconder, de colocar o menino no rio, no lugar certo, na hora certa, perto da pessoa certa, tudo isso, né? Colocou toda a família para ajudar, a menina para espiar, coisas desse tipo, né? Mas aí, eles receberam de volta a criança. Vale a pena lutar, né? Receber de volta o filho que seria morto, isso é uma ressurreição, se a gente for ver, né? É uma ressurreição em vida. O destino desse menino não tem mais jeito. Como não, se você está orando? Como é que não pode? Olha, essa família recebeu de volta. Isso aqui, meus irmãos, não tinha acontecido antes e aconteceu. Coisas maravilhosas começam a acontecer. E aí, os anos que eles ficaram com Moisés foi uma oportunidade de plantar no coração dele a palavra. E a mãe, o pai, todo mundo ali, comunhão com os irmãos, chegava lá no Shabá, tinha festa. Meus irmãos, era assim, era bom aquele convívio familiar. Depois ele foi levado para o palácio, mas até ser levado para o palácio, Deus abençoou muito esse convívio familiar. É o único casal do tempo deles que recebeu um salário para criar o próprio filho. Geralmente você tem que ter um salário para criar o seu filho. E essa família recebeu um salário
para criar o próprio filho. Isso é outro milagre, né? Quando nunca pense em salário quando o assunto é filho. Filho dá muita despesa. Dá, claro que dá, né? Dá. E a alegria que dá, e o prazer que dá, né? Então tem tudo isso. E o salário, né? Que você vai receber de volta, o salário de uma mãe e de um pai. E os seus 3 filhos se tornaram os primeiros 3 líderes da nação de Israel, curiosamente. Só tinha que ser de uma família dessa. Só tinha que ser de uma família que o pai e a mãe têm coragem. Então, meus irmãos, os 3, ela, a Miriam, a grande profetisa do Mar Vermelho, da praia do Mar Vermelho. O Moisés, o grande líder, né? O líder que conduziu o povo de Israel para fora do Egito. 40 anos como governo daquela nação. E o Arão, um sacerdote. Deus instituiu uma casa sacerdotal nas costas deste Arão. 3 filhos e 3 bênçãos maravilhosas eles tiveram. Então, sem contar que o nome deles está aqui na lista dos heróis da fé. Por isso, meus irmãos, nós temos que pensar nisso aí. Olha, eu estou dizendo isso porque nós temos uma nova ordem se instalando silenciosamente neste mundo, irmãos. E a igreja vai ter que enfrentar, uma hora ou outra a igreja vai ter que enfrentar, né? Que é essa nova ordem, né? É a criação da nova sociedade, uma sociedade anticristã. Nós vamos ter que enfrentar isso. Você não vai poder fugir disso, eu não vou poder fugir disso. Tá? O que ela tem em pauta? A pauta da nova ordem é o seguinte: é destruir a sociedade judaica cristã. Isso tanto no Ocidente quanto no Oriente. Irmãos, existe essa sociedade, e essa sociedade tem princípios bíblicos, foi construída em cima de princípios bíblicos. O desejo do inimigo é o quê? É implantar um novo modo de viver. E se você querer, ou se você não querer, isso já está acontecendo. Tem muitas coisas que estão acontecendo. Banir o cristianismo, isso não é de hoje. Depois da Segunda Guerra Mundial, olha, meus irmãos, teve assim uma explosão de missionários e coisa, mas depois foi minguando. Ninguém quer ser missionário hoje, nem aqui, nem nos Estados Unidos, nem em lugar nenhum. Sabe por quê? Porque é uma coisa que o diabo está plantando na mente das nações. Banir o cristianismo, princípios ateus, diabólicos, eles vão sendo aceitos sem resistência nenhuma, sem resistência dentro da própria igreja, onde nós temos a autoridade de resistir. Discriminação de droga, de aborto, de pedofilia, isso é o que há em todos os países. A maioria dos países já estão discutindo isso, em muitos países já existe isso. A pessoa pode comprar uma droga lá no mercado. Isso é uma destruição da sociedade. Legalização dessas coisas, meus irmãos, isso aí, o aborto é contra a vida, Deus é vida. Então, quando você pensa que tudo isso já está na porta da nossa casa, você tem que lembrar de Arão e Joquebede. Pensar, nós temos que lutar contra isso. Exterminando do calendário dias especiais, que sempre é a família ou o religioso que eles gostam de banir. Mas a escola agora não tem mais dia do pai, não tem dia da mãe, não tem dia da família. Olha, isso é um incentivo para destruição da própria família. Para que Natal? Para que Páscoa? Tudo que é cristão, tudo que é de família, eles vão tentar banir. Coloca isso na sua cabeça. Mas você, na sua família, você não pode deixar de dizer: hoje nós vamos honrar o pai, vamos honrar a mãe, hoje é Natal, né? Se tinha alguém falar de Páscoa, ensina os seus filhos o que é a verdadeira Páscoa, que fala de Jesus, né? Limitando a atuação da igreja. A igreja hoje, meus irmãos, ela já tem um papel diferente, mas vai chegar um dia que essa igreja, ela também vai pertencer para o Estado. E acabou. Em muitos países já são assim. A igreja é controlada pelo Estado.
criminalizar a Bíblia, porque a Bíblia tem um discurso de ódio. Não, não tem, meus irmãos. Compare a Bíblia com todos os outros livros religiosos. É o único livro que diz: amai o teu próximo como a ti mesmo. Mas o diabo vai colocar na cabeça dos nossos jovens, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, que a Bíblia, ela tem um discurso de ódio, que esses atores de filmes de televisão, da Disney ou aqui no Brasil, eles sempre fazem tudo contra a palavra de Deus para colocar na cabeça das nossas crianças o quê? Que a Bíblia tem um discurso de ódio. Você tem que ensinar os seus filhos a amar a palavra de Deus. Como fez Arão e Joquebede. Destruir a família tradicional, matar o gênero masculino. Falamos sobre isso na quarta-feira. Arrancar a liberdade do indivíduo e depois da igreja. Sabe por que isso vai acontecer? Porque o diabo, ele quer destruir os pilares da sociedade cristã. Eu quero que você abra no capítulo 2 de Êxodo. Dá uma olhadinha lá. Capítulo 1, versículo 1. Estes são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com a sua casa. Olha que bonito esse versículo. Cada filho de Israel entrou com a sua casa. Cada pai de família. Eu vou repetir. Cada pai de família entrou com a sua família. Para Deus é muito importante o homem e a sua casa. E Faraó quis matar os homens, porque se matar os homens, destrói a sua casa. Não é coincidência, não. Ele tentou matar os homens com as parteiras. Ele tentou matar os homens afogando os homens. Olha só. E quando veio, meus irmãos, aquela praga dos gafanhotos que ia acabar com o Egito, o faraó fez aquela proposta indecente. E ele disse: se os homens quiserem ir, pode ir, deixando a mulherada e a criançada para nós aqui, tá bom. Liberou, desistiu dos homens. Porque, meus irmãos, ele sabe da importância de um homem na sociedade. Esse ódio é visto hoje. Ser homem hoje é abjeto, é uma coisa desprezível ser homem hoje. A mesma mídia que condena o machismo exalta o feminismo. Já pararam para pensar nisso? As duas coisas deviam ser ruins, no mínimo. Machismo é ruim, feminismo é exaltado. Será que nós estamos vivendo de novo o tempo do Êxodo? Aonde os homens tinham que ser mortos? Aonde o gênero masculino tem que ser destruído por completo? Jovens hoje não quer casar, não quer ter filho, o Estado quer tomar conta das nossas crianças. É isso, quer ter o domínio. O pai e a mãe não podem dizer o que é certo e o que é errado mais. Agora é o Estado que diz quem que faz o que é certo e o que é errado. E por que tudo isso? Eu vou dizer por quê. Porque o diabo, ele odeia o ser humano. É por isso. Eu vou explicar algumas coisas para vocês que eu sei que vocês já sabem. O diabo, ele foi expulso do céu. Por quê? Porque ele queria ser como Deus. Você tem que entender por que o diabo te odeia tanto e quer te perder. Olha só. Primeiro, ele foi expulso do céu porque ele queria ser como Deus. Aí aconteceu uma coisa terrível para o diabo. O que foi? Quando ele viu que Deus criou o homem, como é que Deus criou o homem? A sua imagem e semelhança. Calma lá, Eu que sou o arcanjo aqui e tal, eu não fui feito à imagem e semelhança de Deus. E um homem foi, movido pela inveja, pelo ódio, toda coisa ruim que está mesmo no inimigo, em Satanás. Ele odeia o fato que Deus não apenas criou o homem à sua imagem e semelhança, mas quando o homem caiu, porque ele tentou o homem, quando o homem caiu, Deus fez uma coisa que ele não fez pelos anjos,
que ele não fez pelos arcanjos, que ele não fez pelos querubins, mas ele fez pelo homem. Ele mandou Jesus morrer na cruz para salvar o homem. É por isso que o diabo odeia tanto o homem. É esse amor que Deus tem pelo homem. Quando eu falo homem, eu estou falando homem e mulher. E o projeto de Satanás é destruir o homem, a humanidade toda, desfigurar, né? Já que ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, vamos colocar esse sujeito nas drogas, vamos colocar esse sujeito em qualquer outro tipo de vício, vamos colocar esse homem em toda sorte de imoralidade, vamos colocar esse homem, ou seja, quanto mais o pecado vai aumentando na vida de uma pessoa, mais ele vai ficando longe daquela figura para comprar e nem ir para a igreja. As pessoas estão aceitando o serviço hoje que não precisa ir para o trabalho. Sabe por quê? É mais econômico. Mas é tudo que o inimigo quer, que toda a sociedade fica assim. Ninguém vê ninguém, ninguém fala com ninguém. Como é que as pessoas vão fazer? Então, esse é um projeto. Nós conseguimos enxergar o projeto do diabo, dele querer acabar com a gente. É por isso, meus irmãos, que nós vamos ter que ter coragem. O pai, a mãe, os pais têm que ter coragem de começar a enfrentar essas coisas, de ensinar, falar, olha, nós temos que viver em sociedade, nós temos, imagine a dificuldade que é convidar uma pessoa que mora num prédio para ir para a igreja. Se você mora no prédio, começa a fazer muito isso, logo o síndico vai lá e te chama atenção. A gente está lá no Jardim Morumbi, lá só tem prédio, né? É difícil você entrar lá, você não consegue, só por Deus. Agora imagine você conseguir chegar nessas pessoas que estão o dia inteiro isoladas em casa. Então as coisas, meus irmãos, estão caminhando para isso, para essa nova ordem. Nós não temos um faraó? Temos. Essas autoridades internacionais, nacionais, essa pauta contra o Evangelho, contra Cristo, contra o cristianismo. Nós temos uma nova ordem. E que Deus nos dê coragem para lutar. Eu quero terminar lendo lá em Hebreus capítulo 11, só vamos ler esse versículo, tá? Vamos ler lá. E insisto, nós precisamos ter essa coragem de Arão e Joquebede. Hebreus, capítulo 11, e versículo 23. Pela fé Moisés, já nascido. Por que eu disse ele não devia nem ter nascido? Porque muita gente deixou de casar. Porque muita gente deixou de ter filhos. Porque muita gente, meus irmãos, eles abortaram, não é? No tempo da ordem do faraó. Mas ele nasceu pela fé, né? Ele foi escondido 3 meses por seus pais corajosos, porque viram que ele era um menino formoso, viram o mínimo sinal de Deus na vida deles, e eles não temeram o mandamento do rei, e por isso, meus irmãos, essa fé corajosa mudou o destino dos filhos deles, como deve mudar o destino dos nossos filhos.